Amém? Eu quero falar com vocês nessa noite. O tema da mensagem é Tem Lugar na Mesa, assim como essa linda canção que nós cantamos agora há pouco. Queridos, e como a Bíblia ela fala sobre mesa? Se você fizer ali uma breve pesquisa em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, querido, através de vários homens de Deus, desde do livro de Salmos, desde quando Jesus ele inicia o seu ministério, você vai ver muito falar sobre mesa. Nós poderíamos aqui passar talvez um mês todo, ou até mais de um mês, falando sobre o mesmo assunto, sobre mesa. Hoje é uma noite especial, é uma noite da ceia do Senhor, onde nós vamos nos assentar com o Senhor Jesus à mesa. E nada melhor do que nós falarmos, queridos, sobre alguns princípios, algumas características importantes e marcantes da ceia do Senhor. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e verso de número 7. Lucas 22, 7. Eu quero fazer a leitura com você do verso de número 7 até o verso de número 20. Lucas 22, 7. Fala da ceia do Senhor, queridos. A palavra de Deus aqui diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João e recomendando: ide prepararmos a Páscoa para que ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? No verso número 10, ao que eles lhe orientou: ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Muito obrigado, Chico. Então, lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e ali fazei os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus havia predito, e prepararam a Páscoa. A partir do verso de número 14, aqui, querido, começa a falar sobre a última Páscoa, a última ceia de Jesus com seus discípulos. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então eles lhe revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso número 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e serviu aos seus discípulos, recomendando: isso é o meu corpo, oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, ele pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Até aqui, queridos, vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, papai. Obrigado por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Obrigado por essa noite tão gostosa, tão agradável, que o Senhor sonhou, que o Senhor se fez e se faz presente aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado, papai, porque o Senhor é a pessoa mais importante aqui para nós, Senhor. O Senhor é o motivo, Pai, que nos traz aqui, Senhor. O Senhor é o motivo, Pai, que nos faz desejar e ansiar e se apaixonar cada dia mais pelo Senhor, papai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nesse momento vai ser ministrada, Senhor. Pai, que essa palavra possa tocar no mais íntimo dos corações aqui, Senhor, daqueles que estão presentes, daqueles que um dia vão ouvir essa mensagem, Senhor. Pai, que, Senhor, assim como aquele semeador, Pai, que saiu a semear, Pai, que eu seja assim como esse homem, Pai, que vai semear a Tua palavra nessa noite.
e essa palavra possa cair em solos férteis, Senhor, que ela possa frutificar, Senhor, em cada coração, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Muito obrigado, papai, por essa noite linda e tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Queridos, o Senhor Jesus aqui, Ele está vivendo esse momento, muito mais do que falar sobre a ceia, muito mais do que ensinar sobre a ceia, o Senhor Jesus, Ele está vivendo esse momento com os seus discípulos, Ele está se assentando à mesa com aqueles homens, e algumas coisas interessantes que acontecem todas as vezes que nós nos sentamos à mesa, seja ela uma mesa para falar do amor de Jesus, seja ela uma mesa para tomar um café com um amigo, seja ela para partilhar de uma refeição, de alguém que você convida para a sua casa, toda a mesa, ela tem coisas extraordinárias e sobrenaturais que acontecem ali. Queridos, aqui no texto, é interessante nós entendermos algumas coisas. Nós, como igreja evangélica e protestante hoje, nós cremos em 2 sacramentos que a Bíblia nos deixa. Um deles é a ceia do Senhor e o outro é o batismo. É estranho nós falarmos sobre sacramento porque se fala muito na igreja católica, mas se você entender um pouquinho sobre o significado desse sacramento, você vai entender que é algo muito comum em toda a Bíblia. Aqui nós temos o relato de Jesus celebrando as ceias com seus discípulos. Na verdade, a Páscoa aqui que é citada, ela não é a Páscoa como nós entendemos hoje. E diga-se de passagem, a Páscoa ela foi toda transformada por uma questão comercial. A Páscoa que Jesus estava vivendo aqui é a Páscoa judaica. É a verdadeira Páscoa, que se você olhar lá no Antigo Testamento, você vai entender um pouquinho do que estava acontecendo aqui. O significado da palavra Páscoa, ele fala de passagem, ou ele fala de passar por cima. De onde que veio isso, pastor? Se nós estudarmos um pouquinho a fundo, você vai entender que quando o povo de Deus ele era escravo lá no Egito, quando o faraó retinha o povo de Deus ali, escravizava o povo de Deus, e Deus começou a mandar algumas pragas, ao todo foram 10 pragas ali, para que faraó libertasse o povo, para que o povo de Deus pudesse sair daquele lugar de escravidão. E a 10ª praga ali fala da praga da morte dos primogênitos. Daí que veio esse entendimento de passagem. Só que essa 10ª praga, querida, ela mataria todos os primeiros filhos, todos os primogênitos de todas as casas. Só que Deus disse algo interessante, deu uma instrução para o seu povo. Ele disse: vocês que são o meu povo, eu quero que vocês sacrifiquem um cordeiro, e vocês peguem o sangue desse cordeiro, e vocês passem nos umbrais das portas da sua casa, para que quando o anjo da morte ele passar, ele veja que aquela casa tem esse sinal, tem o sangue do cordeiro aspergido ali nos umbrais, e que o anjo da morte ele não passe, e ele passe por aquela casa, e nem um filho de vocês morra. Por isso que a verdadeira Páscoa, querido, ele tem esse simbolismo da passagem, de passar por cima. É disso que o Senhor Jesus estava falando aqui. É interessante nós entendermos também, querido, algumas coisas que aconteciam, o que eles comiam nessa Páscoa. Eles comiam basicamente uma erva amarga, para que eles se lembrassem do tempo de escravidão. Eles comiam dessa erva para se lembrar de como era ruim, querido, aquele tempo que eles viviam lá no Egito. Porque se nós olharmos um pouco na palavra de Deus ali, você vai perceber que Deus, ele tira o povo do Egito, mas o Egito não sai de dentro do coração daquele povo. Aquele povo chega, querido, um certo tempo de ser alimentado, de ser suprido por Deus, chega num tempo onde aquele povo vivia milagres extraordinários acontecendo, dia após dia em suas vidas, e aquele povo ainda sentia saudade, querido, do tempo que era escravizado lá no Egito. Por isso que aquela erva amarga servia para eles comerem e se lembrar de como foi ruim o tempo que eles passaram ali sendo escravizados. Outro símbolo aqui também
além dessas ervas amargas que simbolizavam esse tempo de escravidão, eles comiam o pão sem fermento. O que era o pão sem fermento aqui? O pão sem fermento simbolizava o pão sem pecado. O pão sem fermento simbolizava algo puro, algo que não era um estilo de vida como eles viviam lá no Egito. Por isso que quando Deus instituiu a Páscoa, eles passavam por esse espaço de comer o pão sem fermento, de comer as ervas amargas, e por fim eles sacrificavam um cordeiro e comiam esse cordeiro. E esse cordeiro simbolizava isso, o sacrifício de alguém puro, que sofreu, que morreu, e eles comiam desse cordeiro, se lembrando daquilo, apontando na verdade para aquilo que um dia nós viveríamos hoje. Querido, esse é só uma explicação bem rápida e bem, às vezes, superficial daquilo que nós vamos compartilhar nessa noite com vocês, através da palavra de Deus. O cordeiro aqui, querido, ele simbolizava o substituto, esse animal inocente que havia sido morto no lugar deles. A primeira coisa, querido, que a ceia do Senhor ela nos aponta, a primeira coisa da ceia do Senhor nos mostra, é que ela é um memorial. Por isso que Jesus aqui, querido, ele diz assim: façam isso em memória de mim. O primeiro aspecto aqui importante que nós devemos entender, todas as vezes que nós nos assentamos, todas as vezes que nós partilhamos da mesa do Senhor, é que ele é um memorial, querido, que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. Jesus diz, aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, ele diz: todas as vezes que vocês fizerem isso, que vocês se lembrem de mim. Jesus disse isso, querido, porque ele sabe que nós somos rápidos para nos esquecermos de algumas coisas. É como se nós, em algum momento da nossa vida, nós temos alguns momentos de amnésia, e principalmente amnésia espiritual. Jesus disse isso: quando vocês pegarem no pão, quando vocês pegarem aquele cálice, aquele suco de uva, muito mais do que produtos ali, querido, Jesus estava dizendo que vocês se lembrem de mim. Amém? Quantos estão entendendo algo de Deus aqui nessa noite? Ele sabe, querido, que nós somos rápidos em se esquecer de algumas coisas. As coisas mais comuns, querido, que o Evangelho ele nos ensina sobre a cruz, sobre a ceia, parece que são as primeiras coisas que nós nos esquecemos. Principalmente agora, querido, onde as coisas estão aceleradas demais. Os dias parecem que passam rápidos demais. Os dias parecem que não tem mais aquelas 24 horas como antes. Ou os afazeres nossos, eles aumentaram de tal forma que o dia parece que ficou pequeno. Sabe, não sei se você tem essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que os dias estão passando realmente mais rápidos. E Jesus estava nos chamando a atenção aqui, queridos. Jesus estava dizendo: façam isso em memória de mim. Lembre-se de mim. Lembre-se do meu sacrifício. Lembre-se do preço que foi pago. Nesse momento de mesa, é o momento de se lembrar que nós só temos comunhão com Deus Pai, porque Jesus, o seu Filho, pagou o preço, querido, por mim e por você. Amém? Nós só podemos nos achegar na mesa, assim como essa canção diz, porque alguém, querido, um sangue inocente foi derramado. Hoje nós só temos o livre acesso de poder, onde nós estivermos, orar a Deus. Foi porque Jesus, ele foi o sacrifício vivo, querido, por mim e por você. Eu sei que eu estou chovendo molhado aqui, querido, mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos orar sobre isso. Nós precisamos viver isso todos os dias da nossa vida. Lembre-se de mim. Lembre-se do preço que foi pago. A ceia, querida, ela é um memorial. E no Antigo Testamento você vai ver que Deus deixou vários memoriais, várias festas. E sabe qual era o intuito de Deus fazendo isso? O intuito das festas, o intuito de tudo aquilo que está escrito, querido, na Bíblia. É para
para que nós nos lembrássemos dele hoje, no dia em que nós vivemos. Tudo aquilo que foi escrito para algumas pessoas, não, pastor, mas isso aí são histórias, são fábulas. Não, querido, a Bíblia é a verdade. A Bíblia não, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém? Que isso fique muito claro para nós hoje, porque se fala-se muito que algo não é verdade, que as histórias não são verdade. Pessoas que estudam a fundo para tentarem descobrir se realmente aquilo aconteceu ou não aconteceu. Queridos, se a palavra de Deus está dizendo que é verdade, eu prefiro acreditar na verdade, na palavra de Deus. Amém? A ceia, ela é esse memorial. É um memorial, querido, que Deus estava dizendo para o povo: eu tirei vocês do Egito, do tempo de escravidão, e dei vocês um novo destino. Eu tirei vocês de um lugar de dor, de escuridão, de medo, e eu transportei vocês para um lugar muito melhor. Assim como a palavra de Deus lá em Colossenses diz, que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? É isso que Jesus fez por nós. É isso que todas as vezes, querido, todos os primeiros domingos de cada mês nós fazemos aqui como igreja do Senhor. Nós nos lembramos da onde Jesus nos tirou. Não sei com você, querido, mas esses momentos de ceia parece que passam um filme na minha cabeça. Um filme no nosso espírito, como se Jesus mostrasse para nós da onde Ele nos tirou, de como Ele transformou a nossa vida, de como Ele mudou a nossa história, querido. É para isso que Ele instituiu a ceia do Senhor. Hoje, quando você pegar nas suas mãos, querido, o pão e o suco de uva, lembre-se primeiro do que Jesus fez por você. Nós não pegamos, querido, a uva e o trigo nas mãos. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Nós não pegamos a própria uva nas mãos hoje, nós pegamos o produto dela, o suco de uva. Nós não pegamos o próprio trigo na mão, querido, hoje para cear com o Senhor, para comer desse trigo. Nós pegamos o produto desse trigo. Pastor, e o que isso significa? Significa para que aquele suco, querido, ele se tornasse suco, aquela uva precisou ser pisada, aquela uva precisou ser esmagada, até então ela se tornar aquele cálice de vinho, de suco de uva que nós partilhamos na mesa do Senhor. Semelhantemente, querido, é o trigo. Hoje, quando nós partilhamos daquele pedaço de pão ali, primeiro aquele trigo precisou ser triturado, querido, ser moído. Aquele trigo precisou morrer. Aquele trigo precisou se tornar farinha. Aquela farinha precisou se tornar uma massa, aquela massa precisou ser sovada, precisou ser batida. Aquela massa precisou, querido, passar por um momento de fornalha, aquela massa precisou ir para um forno, até se tornar o pão que nós pegamos nas nossas mãos e ceamos junto com a igreja hoje. Não sei se você está entendendo, querido, o quão maravilhoso é esse momento da ceia do Senhor. O quão lindo, o quão profundo, querido, é aquilo que Jesus deixou para nós. O segundo aspecto aqui importante, querido, da ceia do Senhor, a ceia do Senhor, ela aponta para a nossa comunhão como igreja. Se não fosse para nós termos comunhão, querido, Jesus não havia instituído a ceia, Jesus não havia sentado com os seus discípulos para ceiar. Sabe qual foi a última coisa que Jesus fez antes dele morrer? Jesus chamou os seus discípulos, Jesus partiu o pão e Jesus fez questão de ceiar e de dar o cálice para que eles pudessem ter aquele momento de comunhão. Querido, se não fosse algo importante, Jesus tinha feito isso sozinho. Amém? Se não fosse algo extremamente espiritual e transformador, Jesus tinha feito isso sozinho. Mas não, Ele reuniu os seus. Ele fez questão de se assentar
com os seus e partir o pão uns com os outros. Aqui em Lucas 22:14, olha o que Jesus diz, quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos reclinaram a mesa. Querido, as mesas do nosso tempo hoje são totalmente diferentes daquele tempo do Senhor Jesus. Hoje nós temos mesas altas, mesas bonitas, que têm o seu significado. Mas as mesas nos tempos de Jesus era algo bem baixinho. Por isso que a palavra de Deus fala que eles reclinavam a mesa. Por isso que a palavra de Deus vai falar que eles lavavam os pés antes de sentar à mesa. Porque é como se os pés deles ficavam de lado e eles ficavam reclinados nessa mesa. Então, quando o meu pé estava reclinado aqui, a cabeça do meu companheiro estava próximo do meu pé aqui, e assim por diante. Por isso que a palavra de Deus fala que eles lavavam os seus pés. Eles pegavam um pão, querido, diferente de hoje, em que nós pegamos um pedacinho de pão e ceiamos. Eles pegavam um pão, o mesmo pão, e cada um tirava um pedaço desse pão. Cada um tirava um pedaço desse pão, e eles partilhavam desse momento tão gostoso, tão especial, chamado ceia do Senhor. Por isso que a ceia, ela fala disso, ela fala de ter comunhão uns com os outros. Sabe, todas as vezes que nós nos achegamos nesse domingo, no domingo de ceia, querido, é como nós estivéssemos todos numa grande mesa, nos assentando com o próprio Senhor Jesus à mesa. A mesa, ela sempre aponta para a comunhão. Ela sempre fala em ter algo em comum. E queridos, pensa numa mesa que tinha tudo para dar errado. Era aquela mesa que aqueles 12 homens estavam sentados. Analisando um pouquinho, querido, a vida daqueles 12 homens que o Senhor Jesus havia escolhido, querido, tinha tudo para dar errado. Naquela mesa estava sentado Mateus, que antes da sua conversão ele era um coletor de impostos. E o que era, pastor, um coletor de impostos naquele tempo? O coletor de impostos, ele era um traidor. Porque o coletor de impostos, ele trabalhava para o Império Romano. E muitas vezes ele extorquia dinheiro do seu próprio povo para benefício do império, para benefício de quem ele trabalhava. E a palavra de Deus fala que Jesus passa na coletoria de impostos e chama Mateus. E Mateus larga tudo, querido, e vai seguir Jesus. Naquela mesma mesa, tem um homem chamado Simão Zelote. E o que eram os zelotes, pastor? Os zelotes vem da palavra zeloso. Era um homem zeloso, e muita gente diz que talvez aqueles zelotes, eles eram tão zelosos a ponto de matar uma outra pessoa, a ponto de morrer por aquilo que ele acreditava. Você já imaginou, querido, pessoas tão diferentes sentadas na mesma mesa? As pessoas que haviam sido transformadas, querido, pelo Senhor Jesus ali. Pessoas que haviam tido seus corações transformados. Essa era a mesa, querido, que tinha tudo para dar errado. Os zelotes também, eles eram conhecidos pelo fanatismo. Eles eram pessoas fanáticas por aquilo que eles acreditavam. É isso, querido, que Jesus faz conosco hoje. Colocam pessoas totalmente diferentes, de culturas diferentes, sentados na mesma mesa, como igreja do Senhor, partilhando do mesmo pão, partilhando do mesmo corpo e do mesmo sangue de Cristo. Amém? Sabe, existem algumas questões interessantes sobre a ceia do Senhor e sobre ser igreja do Senhor. Eu creio que ao longo do tempo foi se passando, as pessoas foram perdendo isso, querido. Sabe, para muitas pessoas ainda existe isso. O culto de ceia é um culto extraordinário e maravilhoso. Para mim, querido, todo culto de ceia é algo muito, 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 muito especial.
Mas ao longo do tempo as pessoas foram se perdendo isso, ao ponto de talvez não entender mais assim. Hoje é culto de ceia, não vou. Mês que vem eu sei lá junto com a igreja. Sabe uma das coisas que eu mais senti falta, querido, no tempo de pandemia, foi de poder ceiar junto com a igreja. Foi de poder olhar todos vocês com pão, com o cálice na mão e nós partilharmos desse momento. Nós fazíamos isso com a nossa própria família em casa. Mas, querido, se tem algo que queimava o meu coração em viver novamente, era isso. Era nós sentarmos juntos na mesa, nós partilharmos junto desse momento chamado ceia do Senhor. A única pessoa, querido, que fez com que aqueles homens tivessem comunhão foi o próprio Senhor Jesus. Agora esses mesmos homens, eles estavam sentados à mesa, comendo e partindo do mesmo pão. A nossa mesa hoje, querido, ela é maravilhosa. Quando nós sentamos à mesa, todos nós estamos do mesmo tamanho. Não sei se você já percebeu isso. Você pode pegar uma pessoa bem alta, como o Diogo, e você pode pegar uma pessoa um pouco mais baixa, ou bem mais baixa. Mas quando nós sentamos na mesa, todos estão do mesmo tamanho. Nós temos a oportunidade de olhar um nos olhos dos outros. Nós temos a oportunidade de falar. Nós temos a oportunidade de ouvir. Queridos, por isso que a mesa ela é tão importante, não somente ao longo da Bíblia, mas ela continua sendo importante nos nossos dias. Sabe, talvez você trabalhe fora, talvez você não tenha a oportunidade de almoçar com a sua família. Talvez você não tenha a oportunidade de sentar para tomar um café da manhã com seus filhos, mas talvez você tenha essa oportunidade e não faça. Queridos, são esses momentos que nós precisamos prestar mais atenção. São esses momentos que Jesus estava dizendo para nós: ei, não se esqueça, lembre-se de mim. Lembre-se de mim quando vocês se assentarem na mesa com os seus filhos. Lembre-se de mim quando você sentar para tomar um café com os amigos. Lembre-se de mim. Lembre-se de mim. A mesa, querido, de Jesus, ela colocava todo mundo no chão. A mesa de Jesus colocava todo mundo no chão. A mesa sempre remete à família, à amizade. Mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, a mesa nós somos todos iguais. Nós somos todos da mesma família. O ser igreja, querido, é isso, é ser uma grande família. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. É algo óbvio, algo claro, mas nós precisamos pensar sobre isso também. Por que se chama as outras pessoas de irmão? Porque para Jesus nós fazemos parte da mesma família. Amém? E na mesma família, querido, quando o irmão está sofrendo por algo, normalmente a família ela sofre também. Por isso que na família, querido, entre irmãos, quando um irmão ele perde alguém querido, a família ela sofre. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando o irmão está se alegrando com algo, com uma vitória, com uma conquista, a família está celebrando junto, está se alegrando junto. Amém? Isso, querido, é que o Senhor Jesus deixou para nós. O privilégio de ser uma família com Ele. Ser igreja, querido, é muito mais do que nós estarmos aqui nesse templo, que é gostoso, que é tão maravilhoso. Ser igreja é entendermos que nós fazemos parte de uma família. Amém? Ir na igreja, querido, é algo muito mais leve do que aquele compromisso de todos os domingos. Ir na igreja, pelo menos, deveria ser o privilégio de poder nos encontrarmos com alguém da minha família, e poder dar um abraço, e poder conversar sobre algo, e poder compartilhar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, e ouvir daquilo que Deus está fazendo na vida dele. O ser igreja, querido, para nós deveria ser isso. Quantos estão entendendo algo de Deus aqui, amém? A mesa, ela simboliza essa comunhão profunda que Jesus nos ensinou. Tudo na Bíblia, querido, Jesus, além de nos ensinar, Jesus ele foi o exemplo. Tudo na Bíblia,
Jesus, ele nos ensina, mas ele é o próprio exemplo para mim e para você. Terceiro aspecto, a ceia, ela representa a nossa união com Cristo. Olha o que Colossenses, capítulo 1, verso de número 26, diz aqui. Isso daqui é maravilhoso, querido, isso aqui é tremendo. Colossenses 1, 26, diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora ele foi revelado aos seus santos. Olha o que Paulo estava escrevendo aqui, querido, da igreja de Colossos. Eu vou ler devagar. Um mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora ele foi revelado aos seus santos. 27. A quem Deus, entre os que não são judeus, ou seja, são gentios, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em nós, ou Cristo em vós, ou Cristo em vocês, é a esperança da glória. Amém? Fala um amém forte aí, querido, amém? Sabe o que Paulo estava dizendo aqui, querido? Paulo estava dizendo o seguinte: tem coisas que Deus não falou nem para Moisés, nem para Abraão. Tem coisas que Deus não revelou nem para Noé, que era amigo de Deus. Tem coisas que Deus não revelou nem para Isaías, nem para Jeremias, nem para Ezequiel, e muito menos para Salomão, querido, com toda a sua sabedoria, não sabia. Mas Deus revelou aos seus santos. Amém? Sabe o que ele estava dizendo aqui, querido? Existem mistérios que não foram revelados para esses homens. Mas agora, quando nós comemos desse pão, quando nós ingerimos esse pão, esse suco de uva, quando nós ingerimos esses alimentos, queridos, eles passam a ser um em nós. Aleluia! Não, a partir do momento que nós pegamos daquele pão, querido, e nós ingerimos aquele pão, não dá mais para saber o que é Fábio, o que é pão. Agora eu e ele, nós somos um. A partir do momento que nós pegamos aquele suco de uva e nós ingerimos aquele suco de uva, não existe mais um suco de uva e o Fábio, agora existe um só. Meu Deus, isso aqui é tremendo, querido. A partir do momento que nós sentamos na mesa com o Senhor e nós partimos o pão e comemos o pão e bebemos do suco de uva, nós precisamos entender, querido, aquilo que nós carregamos dentro de nós. Amém? Nós precisamos entender quem habita dentro de nós, que não habitava dentro desses grandes homens de Deus. Quando nós comemos desse pão, querido, e bebemos desse vinho, nós nos tornamos um só com Jesus. Amém? Guarda isso no seu coração. Quando nós bebemos do cálice, comemos do pão, nós nos tornamos um com Ele. Esse é um dos propósitos da ceia. Esse é um dos princípios fundamentais da ceia do Senhor, de nós nos tornarmos um com Ele. Aleluia! Em João, querido, no capítulo 6, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, você vai ver Jesus multiplicando os pães ali e toda aquela multidão serem alimentadas. E no capítulo seguinte, no próximo texto, fala que Jesus ele atravessa de uma margem para outra, e quando ele chega lá, quem que estava lá esperando ele? O mesmo povo, querido, que ele havia alimentado ali alguns dias atrás. E o que aquele povo estava esperando? Ser alimentado novamente por Jesus. Mas Jesus percebeu, querido, que aquele povo estava acompanhando ou seguindo ele só por aquilo que ele poderia oferecer para aquele povo. E Jesus traz um ensinamento aqui sensacional, querido. Ele olha para aquele povo ali e diz para aquele povo: eu não sou o padeiro da vida. Eu estou parafraseando, tá? Eu não sou o padeiro da vida. Eu não quero suprir vocês
fisicamente. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Amém? E aquele que comer de mim, aquele que se alimentar verdadeiramente de mim. Jesus não estava falando de nenhum ritual canibal, querido. Jesus estava falando daquele que fazer parte, aquele que se tornar um com Ele. Aleluia! Jesus, é isso que Ele estava falando, querido, para aquele povo. Eu sou o pão da vida. Não venha atrás de mim porque eu posso dar de comer, mas venha atrás de mim e coma de mim. Jesus estava falando para aquele povo: eu não quero só suprir as suas necessidades básicas da vida, o arroz, o feijão, o pão de cada dia, não. Eu quero ser o suprimento do seu espírito. Aleluia. Jesus está falando, querido, para nós hoje: ei, eu não quero só suprir as suas coisas cotidianas, eu quero ser o seu alimento do seu espírito. Eu quero viver com você todos os dias da minha vida. Eu quero partilhar das suas alegrias. Eu quero partilhar das suas tristezas. Eu quero estar com você quando você está feliz. Eu quero estar com você quando você está triste. Eu quero estar com você todos os dias. É isso que Jesus deseja, querido, de mim e de você. Quanto está entendendo aqui? Amém? Uma vez, querido, que nós comemos de Cristo, Ele passa a habitar dentro de nós. Foi isso que esses homens do Novo Testamento estavam dizendo. Foi isso que Paulo, querido, entendeu. Por isso que esses homens tiveram uma revelação totalmente diferente do que aqueles homens do Velho Testamento. Você já parou para pensar, querido, que Jesus está dentro do seu irmão aí que está do seu lado, ou da sua irmã? Você já parou para pensar que Jesus está dentro do seu cônjuge, dentro do seu casamento? Você já parou para pensar que Jesus está dentro, querido, de cada um de nós aqui, dentro de todos aqueles que confessam Ele como único e suficiente Salvador? Querido, se você chegasse agora na sua casa e Jesus estivesse sentado na sua mesa para jantar com você, você colocaria qualquer copo para ele beber um suco, um refrigerante ou algo assim? Se você chegasse agora, querido, na sua casa, Jesus estivesse lá te esperando para você jantar com Ele, você colocaria qualquer prato para Ele comer? Claro que não. Eu tenho certeza, querido, que não. Se Jesus falasse para você: ei, eu vou jantar com você hoje, nós não colocaríamos qualquer roupa para jantar com Ele. Por isso, querida, que nós devemos viver uma vida de santidade, no falar, no andar, no vestir, no olhar. É isso que esses caras do Novo Testamento estavam nos ensinando. Ei, não é mais uma questão de pode ou não pode. Agora é uma questão de quem está dentro de você. Não é mais uma questão se é pecado ou não é pecado. E o pecado, ele continua existindo. O que era pecado continua sendo pecado da mesma forma. A palavra de Deus não mudou. Deus não mudou, amém? Apesar de algumas coisas as pessoas se acostumarem mais nos dias de hoje e dizer que não é. Mas o pecado, ele continua sendo o mesmo, querido, que foi há 2000 anos atrás. A questão é: eu sei quem está dentro de mim? Eu sei quem eu carrego comigo para todos os lugares? Se eu sei, eu preciso ser diligente. Eu preciso ser no mínimo temeroso. Eu preciso ser no mínimo mais amoroso, mais cuidadoso com aquele que está habitando dentro de mim. Amém? E 4, e último aspecto aqui, querido. Hoje, quando você pegar esse pão, querido, e esse cálice, lembre-se disso: eu estou colocando Cristo dentro de mim. Amém? 4 e último aspecto: a ceia aponta para a nossa esperança do retorno de Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 22, verso de número 18, ele diz assim: pois eu vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A mesa em que nós assentamos, querido, todos os primeiros domingos aqui de cada mês,
ela aponta para a mesa que nós vamos nos assentar com Ele. Sabe, Jesus nos ensina, eu vou ensinar a minha igreja a se assentar. Tem igreja que faz uma vez por semana, tem igreja que faz no segundo domingo, no terceiro domingo, no quarto domingo, não importa, querido. Jesus estabeleceu algo para nós como igreja, mas algo que está apontando para algo maior. Jesus está preparando, querido, a sua igreja, a sua noiva, para a grande ceia, para o dia que nós vamos sentar-se à mesa e nós vamos olhar nos olhos de Jesus, amém? No dia que todas as coisas vão fazer sentido para nós. No dia que nós vamos poder abraçar Ele, querido, e sentir o calor do seu corpo em nós. No dia que nós vamos olhar e dizer: valeu a pena. Valeu a pena viver uma vida como eu vivi aqui nessa terra. Valeu a pena se abdicar de algumas coisas. Valeu a pena abrir mão de algumas coisas para que eu possa olhar nos olhos dele hoje e saber que ele me deseja e que eu desejo estar com ele. É isso, querido, que Jesus está nos ensinando. Nós estamos ensaiando, estamos sendo preparados, querido, para o grande dia, para a grande ceia do Senhor. Lucas 13, 28 é um texto muito interessante que nós temos que se atentar a ele. Evangelho de Lucas capítulo 13, verso de número 28, diz assim: ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, bem como todos os profetas do reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e ocuparão os seus lugares na grande mesa do reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Essas pessoas, querido, de todos os lugares, Jesus estava falando de mim e de você. Amém? Essas pessoas aqui que virão de todos os lugares, Jesus estava falando daquelas pessoas de Paranavaí, que amam Ele, que andam nos caminhos dEle, que são apaixonados pela presença dEle. Mas Jesus também fala de algumas pessoas que não terão lugar naquela mesa. Jesus aqui fala no começo: haverá grande lamento, ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, bem como todos os profetas do reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. O que nos dá a entender, querido, é que algumas pessoas que não vão estar nessa grande ceia, vão ver essa grande ceia acontecendo. Porque ela vai acontecer, querido. Não é uma historinha infantil, não é um conto de fadas, é a palavra de Deus que vai se cumprir. Aleluia. E do aspecto mais lindo, mais interessante dessa mesa, é que essa mesa ela não está com todos os lugares ocupados. Sempre tem lugar para mais um. Amém? Sempre tem lugar para mais uma mulher de Deus, sempre tem lugar para mais um homem de Deus. Diferentemente daquela mesa em que Jesus se sentou com os seus 12 discípulos, essa mesa é muito maior, muito mais ampla. Essa mesa sempre tem lugar para mais um. Amém? Você pode se colocar em pé. Eu quero orar junto com você antes de nós partilharmos desse momento tão lindo, tão gostoso da mesa do Senhor. O pessoal do louvor pode subir.